Seja bem-vindo ao canal do Professor Moisés. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o curtir. PET Plano de Estudo Tutorado, Semana 3, quarto ano do Ensino Fundamental. Componente curricular, História, volume 3. Semana 3. Tema: Meios de transportes. Caro cara estudante, quando falamos de meios de transporte hoje em dia, só pensamos no tempo, velocidade e conforto. Porém, desde o transporte com animais, após a sua domesticação e posteriormente a invenção da roda, há mais de 6.000 anos atrás, e toda a tecnologia envolvida até o ônibus espacial, vemos que muito a humanidade desenvolveu. Mas dentro da história é possível olhar o antes e o depois, sempre, da jangada ao trem-bala, e perceber o quanto a ação de transportar tanto pessoas como mercadorias traz benefícios e desenvolvimento em diversas localidades. Breve apresentação. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra, etc. O uso das juntas de boi, o carro de boi, para o transporte de pessoas e mercadorias é um dos mais antigos do mundo. Nas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte era as suas próprias pernas. Vem a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar e, assim, o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transportes. Ainda na pré-história, os seres humanos já utilizavam os meios de transporte aquáticos com longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Com a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transportes se intensifica. Ainda assim, a roda não foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transportes com o avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Posteriormente, com a criação do motor a combustível fóssil e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. Para saber mais, a evolução dos transportes disponível no YouTube através deste endereço, é só acessar no seu buscador. E também a invenção da roda e o surgimento das primeiras cidades, a história da civilização, disponível no YouTube. Atividades. Consultando os textos acima, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Primeira, a evolução dos meios de transportes foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra, etc. Segunda sentença. Nas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte eram suas próprias pernas. Vem a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar e, assim,
O sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transporte. Terceira sentença. Na pré-história, os seres humanos não tinham ideia de como utilizar os meios de transporte aquáticos com longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Quarta sentença. Com a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. A roda foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Última sentença. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Sentenças ficaram: primeira verdadeira, segunda verdadeira, terceira e quarta falsa e a última verdadeira. 2. De acordo com o texto, o carro de boi é um dos meios de transporte mais antigo do mundo. Este transporta pessoas, mercadorias, etc. Hoje em dia, este meio de transporte ainda é usado? Onde? Como? O carro de boi ainda é usado em algumas regiões do Brasil. Os transportes no Brasil reúnem os mais diversos tipos de meios de transportes, ou seja, os terrestres, aquáticos, dutoviários e aéreos. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para o transporte de carga ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias, por veículos como ônibus, caminhões, dentre outros. Os setores de transportes no país têm se expandido e melhorado em diversos aspectos nas últimas décadas, e que não significa que esteja satisfatório. Pesquisas da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, apontam para esses dados, sendo que cerca de 60% dos transportes do Brasil é realizado por rodovias, 20% por ferrovias, 3% por hidrovias e 4% por aerovias e dutovias. 3. De acordo com o texto Transporte no Brasil, existem diversos tipos de transportes aqui no nosso país. Marque a resposta que confirme esta informação. Letra A. No Brasil, o transporte mais comum e muito utilizado são os barcos, jangadas e lanchas para transporte de pessoas e mercadorias. Afinal, temos muitos rios, lagos, córregos e fontes. Letra B. No Brasil, o transporte de vias ferroviárias é o mais utilizado para transporte de pessoas, pois existem nas grandes cidades muitos metrôs. Letra C. No Brasil, o transporte mais utilizado para carga são os aviões. Temos um heliporto em cada cidade. E letra D. No Brasil, reúnem os mais diversos tipos de meios de transportes, ou seja, os terrestres, aquáticos, dutoviários e aéreos. Letra D. 4. Releia esta parte do texto e responda abaixo. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para o transporte de carga ou de pessoa, é sem dúvida o transporte terrestre rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias.
por veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Pensando nesta afirmativa e no que você escutou sobre os caminhoneiros, motoristas de ônibus que fizeram greve, o que você acha o que acontece? Ou melhor, o que você já ouviu e entendeu sobre uma situação assim? A resposta é pessoal, mas tem uma sugestão. Os motoristas e caminhoneiros fazem greves por estarem insatisfeitos com as condições do transporte terrestre e rodoviário, é um exemplo. 5. Leia o texto abaixo e procure as palavras em negrito no caça-palavra. Vale lembrar, as categorias existentes para os meios de transporte são classificadas segundo o local em que ocorrem. Transporte terrestre, realizado pela terra, sendo classificados em rodoviário, que são as rodovias, metroviário, metrovias e ferroviário, ferrovias. Transporte aquático, também chamado de aquaviários, ocorrem nas hidrovias, vias de água, sendo classificadas em marítimos, pelo mar, fluviais, pelos rios, e lacustre, lagos e lagoas. Transporte aéreo, realizado pelas aerovias, vias no ar, como os aviões, helicópteros, balões, dentre outros. Transportes dutoviários, também chamados de transporte tubular, ocorre por meio de tubos, dutos. Vamos aqui. Terrestre, aéreo, rodoviário, metroviário, ferroviário, aquático, aviões, fluviais, dutoviário, transporte, tubular e lacustre. Bons estudos, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.